Odisseia, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto número 13. Assim falou e todos ficaram em silêncio, como que enfeitiçados no palácio cheio de sombras. Então lhe disse Alcino, tomando a palavra: Ulisses, agora que viestes ter ao meu alto palácio de bronze o chão, não julgo que serás de novo para aqui trazido depois de tudo que sofreste. E a cada um de vós declaro o seguinte a todos quantos bebeis o vinho frisante dos anciãos no meu palácio e escutais o aedo. Numa arca polida, guardam-se para o estrangeiro vestes, ouro maravilhosamente trabalhado e muitas outras oferendas, todas as que os conselheiros dos feácios aqui trouxeram. Ofereçamos ainda uma grande trípode e um caldeirão, cada um de nós, do povo reuniremos o reembolso, pois seria difícil ser só um a oferecer. Assim falou Alcino e a eles foi agradável o discurso. Depois, querendo descansar, partiu cada um para sua casa, quando surgiu a que cedo desponta, a aurora de róseos dedos, apressaram-se até a nau, carregando o bronze viril. O poderoso e divino Alcino foi ele mesmo pela nau, colocando os objetos debaixo dos bancos para ninguém da tripulação se sentir incomodado quando começasse a remar. Em seguida, foram para o palácio de Alcino e prepararam um festim. Para ele, sacrificou o poderoso e divino Alcino um boi a Zeus na nuvem azul, filho de Crono, soberano de todos. Assadas as coxas, banquetearam-se com um soberbo banquete, regozijando-se, e no meio deles cantou o divino aedo, de modo honrado pelo povo. Mas Ulisses virava muitas vezes a cabeça para o sol que tudo ilumina, desejoso de ver o ocaso, pois só pensava no regresso. Tal como o homem que anseia pelo jantar, para quem todo dia 2 bois cor de vinho puxam no campo sólido arado. E aprazivelmente desceu a luz do sol para que cuide do jantar e fracos se tornaram seus joelhos. Assim aprazível foi para Ulisses o pôr do sol e logo falou aos feácios amigos do Reno e especialmente a Alcino, disse o seguinte: Alcino poderoso, excelente entre todos os povos, vertidas as libações, ponde-me a caminho e alegrai-vos. Já se cumpriram as coisas que desejava o meu coração. Um transporte, dons amáveis, que me abençoem os deuses celestes e que ao regressar à casa encontre a esposa irrepreensível e os familiares incólumes. Pela vossa parte, alegrai-vos com as vossas mulheres e vossos filhos, que os deuses vos concedam toda a excelência e que mal algum se insinue entre o povo. Assim falou e todos louvaram o estrangeiro e quiseram pô-lo no seu caminho, porque tão bem dosara as palavras. Então falou o poderoso Alcino ao arauto: Pontono, mistura o vinho na taça e serve-os a todos aqui na sala, para que, invocando os Zeus pais, ponhamos o estrangeiro a caminho da sua terra-pátria. Assim falou e Pontono misturou o vinho doce como mel e a todos serviu. Aos deuses bem-aventurados que o vasto céu detém, derramaram libações no lugar onde estavam sentados. Levantou-se o divino Ulisses e colocou nas mãos de Areta uma taça de 2 asas, falando-lhe dirigiu palavras aladas. De ti me despeço, ó rainha, para todo sempre, até a velhice e a morte que aos mortais sobrevém. Regressarei à minha casa, mas tu regozija-te nesse palácio, com os teus filhos e com o teu povo e com Alcino, o rei. Assim falando, pisou o limiar o divino Ulisses, o poderoso Alcino mandou com ele um arauto para levá-lo à nau veloz e à orla do mar. E Areta mandou com ele mulheres servidoras, uma delas levava uma capa bem lavada e uma túnica, a outra ordenou que levasse uma arca forte, a outra foi encarregada de levar pão e rubro vinho.
Quando chegaram a nau e a orla do mar, logo essas coisas os nobres acompanhantes receberam e guardaram na côncava nau, assim como a comida e a bebida. Para Ulisses estenderam uma manta e um lençol de linho no convés da côncava nau, para que dormisse descansado junto à popa. Ele embarcou e deitou-se em silêncio. Eles sentaram-se nos bancos, cada um no seu lugar, ordenadamente, e soltaram a amarra da pedra perfurada. Assim que se inclinaram para trás e o mar percutiram com os remos, caiu um sono suave sob as pálpebras de Ulisses. Um sono do qual não se acorda, dulcíssimo, semelhante à morte. Quanto à nau, tal como na planície, 4 cavalos atrelados se precipitam todos ao mesmo tempo, debaixo dos golpes do chicote, e levantando bem alto, as patas percorreram o caminho. Assim levantava a proa e para trás ficava a grande onda, cor de púrpura, espumando no mar marulhante. A nau seguia com segurança e nem o falcão, a mais leve de todas as aves, podia tê-la acompanhado. Avançando com leveza, a nau cortou as ondas do mar, transportando um homem cujos conselhos igualavam os dos deuses, que já sofrera muitas tristezas no coração, que atravessara as guerras dos homens e as ondas dolorosas, mas que agora dormia em paz, esquecido de tudo quanto sofrera. Quando surgiu o astro mais fulgente de todos, que anuncia a luz da aurora que cedo desponta, aproximou-se da ilha a nau preparada para o alto mar. Há em Ítaca um porto dito de Forces, o velho do mar. Nele os 2 promontórios se projetam em saliências rochosas íngremes do lado do mar, mas inclinados para o porto, impedindo as ondas levantadas pelos ventos terríveis de fora. Lá dentro, sem amarras, estão fundeadas as naus bem construídas, quando atingem o ancoradouro. No cabeço desse porto está uma oliveira de esguias folhas e perto dela há uma gruta aprazível e sombria, consagrada às ninfas que tem por nome Naiades. Lá dentro estão taças e ânforas de pedras, as abelhas também lá guardam o seu mel. Há compridos tiares de pedras, onde as ninfas tecem tramas de púrpura, maravilha de se ver. No interior existem nascentes de água inesgotável e 2 portas, uma virada a norte, por onde entram os homens, e outra a sul, que os homens evitam, pois esse é o caminho dos deuses imortais. Para esse porto remaram, pois já o conheciam. Ao chegar à terra firme, a nau percorreu pela praia metade do seu comprimento, de tal modo era impelida pelos braços dos remadores que, desembarcando da nau de bancos bem construídos, primeiro levantaram Ulisses da côncava nau e com ele a manta e o lençol de linho, tal como estavam, deitaram-no na areia, ainda dormido pelo sono, e tiraram da nau os presentes que os orgulhosos feácios lhe deram à sua partida, graças à magnânima Atena. Colocaram os presentes junto ao tronco da oliveira, longe do caminho, não aparecesse algum viante antes de Ulisses acordar, que dos presentes se apoderasse. Em seguida, regressaram à sua pátria, mas o Deus que abala a terra as ameaças não olvidara, que contra o divino Ulisses lançara. E procurou saber a deliberação de Zeus. Zeus, pai, eu nunca mais serei honrado entre os deuses imortais, visto que certos mortais não me dão honra alguma. Os feácios, que são da minha própria linhagem, pois eu declarara que Ulisses ia sofrer muitas desgraças antes de para casa regressar, embora não lhe tirasse o retorno por inteiro. Depois de tu o teres prometido e confirmado, agora eles o trouxeram a dormir numa nau veloz pelo mar e o deixaram em Ítaca. E deram-lhe esplêndidos presentes, quantidades de bronze, de ouro e de vestes tecidas, mais do que alguma vez Ulisses teria trazido de Troia se tivesse regressado incólume com a sua parte dos despojos.
A ele deu resposta Zeus, que amontou as nuvens, sacudidor de terra de vasto poder, o que foste dizer? A ti não desonram os deuses, seria terrível atirar com desonras a quem é o mais velho, o melhor entre nós. Se algum dos homens, cedendo à violência e à força, não te honrar, pode sempre praticar vingança. Faz o que quiseres, o que ao coração te aprouver. A ele deu resposta Poseidon, que abala a terra. Teria logo feito como dizes, ó Deus da nuvem azul, mas receio e evito sempre a tua ira. Mas agora a bela nau dos Feácios, que regressa de transportar Ulisses, quer estilhaçar no mar brumoso, para que se abstenham e desistam de transportar homens. E a sua cidade rodeá-la-ei com uma montanha enorme circundante. A ele deu resposta Zeus, que amontou as nuvens. Caro irmão, o que me parece melhor é isso. Quando das cidades estiveres todos a fitar a nau no seu percurso, transforma-a em pedra perto da praia, em pedra semelhante a uma nau veloz, para que todos se espantem, e rodeia-lhes a cidade com uma montanha enorme circundante. Quando ouviu essas palavras, Poseidon, que abala a terra, foi para Esquéria, onde habitam os Feácios, e aí esperou. Aproximou-se a nau preparada para o alto mar, navegando rapidamente, e dela se aproximou o Deus, que abala a terra, e transformou-a em pedra, enraizando-a no fundo do mar com um golpe da mão, e em seguida partiu. Entre eles proferiram palavras aladas os feácios de longos remos, famosos pelas suas naus. E assim falava um, olhando de soslaio para o outro. Ai de mim, quem estancou no mar a nau veloz quando regressava para casa. Estava à vista de todos. Assim falava alguém, sem saber como tudo se cumpriria, mas Alcino, tomando a palavra, falou no meio deles. Na verdade, vem ao meu encontro os oráculos há muito proferidos pelo meu pai, que afirmou estar Poseidon contra nós irados, porque transportamos inocentes todos os homens. Declarou outrora que, regressando um dia uma bela nau dos Feácios de transportar alguém no mar brumoso, seria estilhaçada e uma grande montanha nos rodearia a cidade. Assim falou o ancião, e agora tudo isso se cumpriu, mas agora aquilo que eu disser obedeçamos todos, cessai o transporte de mortais quando a nossa cidade vier ter alguém, e a Poseidon sacrificaremos 12 touros escolhidos para que de nós se digne apiedar-se, e a cidade não nos rodeie com uma grande montanha. Assim falou, eles sentiram medo e prepararam os touros, fizeram suas preces a Poseidor, soberano dos príncipes e conselheiro do povo dos Peácios, em pé em torno do altar. Acordou então o divino Ulisses, que dormia na sua terra pátria, embora não a reconhecesse, pois estava fora há tanto tempo, e à sua volta a deusa Palas Atena, filha de Zeus, derramara uma neblina para torná-lo irreconhecível e para lhe explicar tudo primeiro. Não fossem a esposa, os cidadãos e os amigos reconhecê-los antes de ele castigar toda a transgressão dos pretendentes. Por isso, todas as coisas pareciam estranhas ao soberano, os caminhos contínuos, os portos ancoradouros de todos, os rochedos escarpados e as árvores frondosas. Levantou-se e olhou de pé para a terra pátria, em seguida gemeu, batendo com as mãos nas coxas, lamentou-se e proferiu a seguinte palavra. Ai de mim, a que terra de homens mortais chego de novo? Serão eles homens violentos, selvagens e injustos, ou serão dados à hospitalidade e tementes aos deuses? Para onde levarei todas essas riquezas, e eu para onde vaguearei agora? Prouvera que com os Feácios tivesse permanecido, ter-me-ia dirigido depois para outro dos reis poderosos, que me estimasse e ajudasse a regressar, mas agora não sei onde pôr as riquezas, nem as poderei deixar, com receio de que alguém se apodere delas.
Na verdade, não me parecem sensatos nem justos os príncipes e conselheiros dos feácios que me trouxeram a uma terra estranha quando disseram que me trairiam à soalheira Ítaca. Não cumpriram a palavra. Que Zeus, Deus dos suplicantes, os castigues e que todos os homens observe e castigue quem transgride. Mas agora quero ver e contar as riquezas para o caso de terem levado alguma coisa na côncava anal. Assim falando, contou as belas trípodes, as caldeiras de ouro, as belas vestimentas tecidas, dessas coisas nada lhe faltou, mas lamentou a terra-pátria, caminhando ao longo da praia no mar marulhante, e chorou muitas lágrimas. Dele se aproximou então Atena, semelhante no corpo a um jovem, pastor de ovelhas, mas muito gentil, como são os filhos de príncipes. Nos ombros trazia uma capa bem feita, dobrada, nos pés luzentes calçava sandálias e na mão tinha uma lança. Alegrou-se Ulisses ao ver a deusa e dela se aproximou, falando, dirigiu-lhe palavras aladas. Amigo, visto seres o primeiro que encontro nessa terra, saúdo-te e que não venhas ao meu encontro com má intenção, mas salva este tesouro, salva-me a mim, pois suplico-te como se fosses um Deus e teus joelhos abraço. Diz-me isso com verdade para que saiba que terra é essa, que povo, quem aqui habita? É uma ilha soalheira ou a praia de um continente de terra fértil que contra o mar descansa? A ele deu resposta Atena, a deusa de olhos esverdeados. És ignorante, ó estrangeiro, ou chegas de longe, se procura saber que terra é essa, pois anônima ela não é, e sem dúvida muitos o sabem. Tantos que habitam para os lados da aurora e do sol, como os que estão para trás na escuridão sombria. É uma ilha rochosa e pouco própria para carros de cavalos, não é especialmente acanhada, mas também não é extensa. Nela cresce cereal em grande quantidade, produz-se o vinho, tem sempre chuva e o florescente orvalho. É terra boa para apacentar cabras e bois, há árvores de toda espécie e não faltam reservas de água. Por tudo isso, ó estrangeiro, o nome de Ítaca até Troia chegou, terra, segundo dizem, que fica longe de Acaia. Assim falou e regozijou-se o sofredor e divino Ulisses, alegrando-se com a terra-pátria, segundo o que lhe dissera Palas Atena, filha de Zeus, detentor da égide. E falando, dirigiu-lhe palavras aladas, embora não lhe dissesse a verdade, mas reteve o discurso, revolvendo no peito um pensamento de grande astúcia. De Ítaca já eu ouvira falar até na ampla Creta do outro lado do mar, e agora que vim ter com estes tesouros, mas outros tantos juntos dos meus filhos deixei quando fugi, depois que matei Orcíloco de pés velozes, o filho amado de Idomeneu, que na ampla Creta superava com os rápidos pés todos os homens alimentados à cevada, porque queria roubar-me todos os despojos de Troia, pelos quais sofrera tristezas no coração, atravessando as guerras dos homens e as ondas dolorosas, porque ao pai não fiz o favor de servir como subalterno na terra de Troia. Mas comandei eu próprio outros soldados, feri-o com a lança de bronze quando regressava do campo, esperando-o no caminho com um companheiro. Uma noite escura cobriu o céu e nenhum homem nos viu, mas despercebido lhe tirei a vida. Depois que o matei com o bronze afiado, fui logo para Nau e aos excelentes fenícios dirigi súplicas, prometendo-lhes os despojos que lhe agradassem, pedi-lhes para embarcar para me levarem até Pilos ou até a divina Hélide, onde os epeus detêm o poder. Mas na verdade a força do vento afastou-os do caminho contra sua vontade, não era sua intenção ludibriar-me, dali viemos ter a esse lugar, já de noite, remando para dentro do porto, sem nos lembrarmos sequer do jantar, embora muito dele precisássemos.
Desembarcamos da nau e deitamo-nos todos. Caiu sobre mim, cansado como estava, um doce sono. Da sua parte, tiraram da côncava nau os meus bens e colocaram-nos na areia onde eu estava a dormir. Eles partiram para a terra bem populada de Sidom, mas eu fiquei para trás com tristeza no coração. Assim falou e sorriu Atena, a deusa dos olhos esverdeados, acariciando-o com a mão, transformou-se numa mulher alta e bela, conhecedora dos mais gloriosos trabalhos, e falando, dirigiu-lhe palavras aladas. Interesseiro e ladrão seria aquele que te superasse em todos os dolos, mesmo que um Deus viesse ao teu encontro. Homem teimoso, de variado pensamento, urdidor de enganos, nem na tua pátria estás disposto a abdicar dos dolos e dos discursos mentirosos que no fundo te são queridos. Mas não falemos mais dessas coisas, pois ambos somos versados em enganos. Tu és de todos os mortais o melhor em conselho e palavras. Dos imortais sou eu a mais famosa em argúcia proveitosa. Mas tu não reconheceste, Palas Atena, filha de Zeus, eu que sempre em todos os trabalhos estou ao teu lado e por ti velo. Até por todos os feácios te fiz bem querido, agora vim até aqui para contigo tecer um plano astucioso, para ocultar os tesouros que te deram os excelentes feácios por minha vontade e deliberação, quando para casa regressaste. E para te falar dos males requeridos pelo destino que terás de sofrer no teu bem construído palácio. Mas é forçoso que sofras e nada digas a nenhum homem ou mulher que, tendo vagueado aqui voltaste, mas em silêncio deverás sofrer muitas dores e submeter-te à violência dos homens. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: ao mortal que te encontre é difícil, ó deusa, reconhecer-te, por muito sabedor que seja. Pois a tudo te assemelhas, mas isto eu sei, que já antes fosse para mim benévola. Quando em Troia combatíamos, nós os filhos dos aqueus, mas depois que saqueamos a íngreme cidadela de Príamo, embarcamos nas naus de um deus dispersou os aqueus. Nunca mais te vi, ó filha de Zeus, nem na minha nau te senti embarcar, para que afastaste para longe o sofrimento. Não, sempre com o pensamento pesado no coração, vagueei até que os deuses me libertassem da desgraça. Mas antes, na terra fértil dos feácios, me encorajaste com palavras e foste tu própria a conduzir-me à cidade, agora, pelo Pai te suplico. Não me parece, na verdade, que tenha chegado a ínsula Ítaca, amasando as voltas noutra terra. E julgo que foi para me provocar que disseste aquilo, para me pôres à prova. Diz-me se é verdade que cheguei à minha pátria amada. A ele deu resposta Atena, a deusa de olhos esverdeados. No teu peito está sempre algum pensamento, por isso não consigo deixar-te na tua tristeza, porque és facundo, arguto e prudente. Com que facilidade outro homem, regressando depois de ter andado perdido, teria se precipitado para o palácio para ver mulher e filhos. Mas tu não desejas saber nem inquirir antes de teres sondado a tua mulher, que como tal dantes permanece sentada no teu palácio. E lamentosos se lhe definham os dias e as noites, enquanto derrama lágrimas. Da minha parte, nunca duvidei disso, mas no coração sabia que regressarias, tendo perdido todos os companheiros, mas não quis lutar contra Poseidon, irmão de meu pai, que contra ti armou o coração, encolerizado, porque o querido filho lhe cegaste. Agora mostrar-te-ei essa terra, Ítaca, para que acredites. Estamos no porto de Forces, o velho do mar.
Ali está o cabeço do porto, e ali a oliveira disgue as folhas, e perto dela uma gruta aprazível e sombria, consagrada às ninfas, que tem por nome Naiades, e esta é a gruta abobadada, onde tu muitas hecatombes irrepreensíveis oferecias às ninfas. Além é o Monte Nérito vestido de bosques. Assim falando, a deusa dispersou o nevoeiro e a terra apareceu. Alegrou-se em seguida o sofredor e divino Ulisses, regozijando-se com a sua terra, e beijou o solo, doador de cereais. Logo ergueu as mãos e dirigiu preces às ninfas. Ninfas Naiades, filhas de Zeus, nunca julguei poder ver-vos de novo. Mas agora vos saúdo com orações amáveis e dar-vos-ei oferendas como dantes, se benévola, a filha de Zeus que conduz as hostes, me deixar viver e trouxer a idade adulta, o meu filho amado. A ele deu resposta Atena, a deusa de olhos esverdeados. Tem coragem, não deixes que tais coisas te preocupem. Ponhamos agora os teus tesouros no recesso mais recôndito do antro sagrado, onde possam ficar a salvo, e falemos sobre nós como levar tudo a um bom termo. Assim dizendo, a deusa entrou na gruta nebulosa, procurando os recessos na rocha. E Ulisses trouxe para dentro todos os tesouros, o ouro, blons inflexíveis e bem tecidas roupas que lhe tinham dado os feácios. Todas essas coisas escondeu, e uma pedra sobre a égide na entrada colocou Palas Atena, filha de Zeus, detentor da égide. Sentaram-se então os dois junto ao tronco da sacra oliveira e planearam a morte para os pretendentes arrogantes. A primeira a falar foi Atena, deusa dos olhos esverdeados. Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis, pensa como poderás pôr a mão nos pretendentes sem vergonha, que há 3 anos se assenhoram do teu palácio, fazendo a corte à tua mulher e oferecendo presentes. Sempre em seu coração lamenta que não regresses, a todos dá esperança, a cada homem manda recados, mas o seu espírito está voltado para outras coisas. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses. Na verdade, eu estava prestes a sofrer o triste destino de Agamenon, filho de Atreu, no meu palácio, se tu, ó deusa, não me tivesses dito tudo pela ordem certa. Mas agora tece um plano para que eu os possa castigar, e tu fica ao meu lado, inspirando-me abundante coragem, tal como quando de Troia despimos o véu fulgente. Se ao meu lado quisesses ficar, ó deusa de olhos esverdeado, contigo eu lutaria contra 3 vezes 100 homens. Ó deusa soberana, se me concedestes o teu auxílio. A ele deu resposta Atena, a deusa de olhos esverdeados. De certo ao teu lado estarei, não te perderei de vista, quando com tal esforço estivermos ocupados, e pessoas haverá que com seu sangue e miolos sujarão a vasta terra entre os pretendentes que os bens te devoram. Mas agora far-te-ei irreconhecível para todos os mortais. Engelharei a linda pele sobre os teus membros musculosos, e da tua cabeça destruirei os loiros cabelos. Vestir-te-ei com farrapos que repugnância causam aos quem os vir. Obnubilarei os teus olhos, outrora tão belos, para que tenhas mau aspecto perante todos os pretendentes, a tua mulher e o teu filho que no palácio deixaste. Antes de mais nada, vai ter com o porqueiro, guardião dos teus porcos, porém leal para contigo, ele que estima o teu filho e a constante Penélope. Encontrá-lo-á sentado junto dos porcos, que ele leva a comer ao pé da rocha do Corvo, perto da fonte de Aretusa, aí comem as bolotas de que gostam e bebem a negra água, coisa que nos porcos criam uma gordura fluorescente. Aí deves ficar e interroga-o sobre tudo, enquanto eu vou para Esparta de belas mulheres, para chamar Telêmaco, teu querido filho,
Ó Ulisses, que foi a ampla Lacedemônia informar-se junto de Menelau se sobre ti havia alguma notícia e se ainda serias vivo. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: por que não o avisaste tu, que no espírito tudo sabes? Foi para que também ele vagueasse no mar, nunca cultivado, sofrendo desgraças, enquanto os outros lhes devoravam os bens? A ele deu resposta Atena, a deusa de olhos esverdeados: da parte que lhe toca, não fiques preocupado, fui eu própria que o guiei para que granjeasse uma fama excelente ao fazer a viagem. Não sofre nada, mas está seguro no palácio do Atrida, com tudo em abundância, e de certo estão jovens numa escura nau a fazer-lhe uma emboscada, desejosos de matá-lo antes que chegue à pátria. Mas não julgo que tal aconteça, antes disso terá a terra coberto algum dos pretendentes que os bens te devoram. Assim falando, Atena tocou-lhe com a sua vara, engenhou a linda pele sobre os membros musculosos e da cabeça destruiu os loiros cabelos, em todo o corpo lhe pôs a pele de um ancião já muito idoso. Obnubilou-lhe os olhos, outrora tão belos, e vestiu com roupas vis esparrapadas de uma túnica rasgada, imunda, negra de sujo fumo. Pôs-lhe sobre os ombros a pele esfolada de veado veloz, deu-lhe um bastão e um alforje miserável, cheio de buracos e suspenso de uma corrente torcida. Depois de as coisas terem combinado entre eles, partiram e a deusa foi para a divina Lacedemônia para buscar o filho de Ulisses. Final do 13º canto, volta assim que possível com o 14º.